Fala galera do canal Santista Comenta, Fernando aqui para falar sobre a vitória do Santos no jogo de ontem contra o Coritiba pelo placar de 2-1, um jogo difícil. Não foi do jeito que muitos acharam que poderia ser, né? Pelo fato do Coritiba estar praticamente rebaixado no campeonato já. Foi um jogo onde o Santos foi na base do abafa, sim, né? Encontrou dificuldades, não foi um jogo brilhante tecnicamente, mas o mais importante, o resultado veio, né? Porque depois do 7-1, né, daquela humilhação que o Santos tomou lá em Porto Alegre, o importante era vir o resultado, né? E o resultado veio. Vou já começar falando logo do começo do jogo. O Santos começou muito bem, foi muito parecido com o começo do jogo do Bragantino, né? O Santos já tentou abafar logo no começo, teve quase um golaço do Marcos Leonardo, tentando ali uma bicicleta, né? E em sequência, uma bola parada, que tem sido essencial, decisiva para o Santos nas bolas paradas. Eu tenho dito isso em outros vídeos, né? O Santos que tem feito treinos específicos de bola parada, né? E a bola parada tem ajudado muito, pode ser muito importante nessa reta final para o Santos. Numa bola do Lucas Lima, apareceu o Joaquim para fazer o gol. Joaquim que evoluiu demais, principalmente nesse quesito do cabeceio, né? Da bola aérea. E tem ajudado muito o Santos. Ontem ele ganhou muitos lances desse, de bolas aéreas. A princípio pareceu o gol do Joaquim, mas o juiz deu o gol contra do Matheus Bianchi, do Coritiba. Mas o que importa é que o Joaquim tava ali de novo, né? Pra ganhar a jogada. E logo em seguida, quando pareceu que poderia ser mais fácil, né? Não tão ali difícil a situação, não tão dramática, apareceu o árbitro Wagner dos Santos Magalhães. Resolveu aparecer. Uma arbitragem, eu não gosto aqui no canal muito de ficar falando de arbitragem, mas tem situações que é muito complicado, não tem como não citar o árbitro, que a todo momento ficava puxando o papo, sabe, conversando o tempo todo com os jogadores, em escanteios, em bola parada, ficava chamando os goleiros, tanto de um quanto de outro, para ficar explicando o que tem que fazer. Teve um lance também de um escanteio do Lucas Lima, que ele colocou um pouquinho fora ali da marca, ele mandou voltar 2 vezes a bola para a marca. Quer dizer, é um juiz que você vê que fica querendo aparecer. Eu não gosto disso, fica picotando o jogo o tempo todo. O Daronco também tem essa mania. E não é só desse juiz, né? A arbitragem brasileira tá num nível fraquíssimo. E o que mais me irrita que ele tem o VAR, eles têm o VAR agora pra ir olhar, né? Porque eu até entendo dentro de campo você errar, mas pô, você vai no VAR e mesmo assim comete o mesmo erro. Aí fica complicado defender ali, né? Algum tipo de árbitro no Brasil, né? É muito difícil. E como eu estava falando, logo em seguida, né? Teve o pênalti marcado, um cruzamento na área, o Slimani domina para fazer o chute. O Dodô tá na dividida com ele, tá pulando, saltando. E nisso a bola bate no braço do Dodô. Só que ele já tá de costa pra bola. Entendeu? E é muito, cara, não tem como você saltar com os braços fechados, né? Com o braço pra baixo, fechado. É natural do corpo você abrir o braço para saltar. E a bola tava já nas costas, o Dodô já tinha passado. Entendeu? E a bola pegou no braço dele, não tinha como tirar, ele não tava nem vendo. E o juiz viu o pênalti nisso, foi no VAR e confirmou a decisão. Quer dizer, bizarro. Como eu falei, não gosto de estar falando muito de arbitragem, mas é muito, muito complicado. E nessa reclamação toda também, no lance do pênalti, quando ele foi pro VAR, o jogador William Farias do Coritiba levou amarelo. Consecutivamente, depois ele foi expulso com outro amarelo, um outro erro do juiz, já vou falar disso também. E após o gol de pênalti, o gol de empate do Coritiba, o Santos sofreu muito, sentiu muito o gol, né? Deu pra ver que o Santos sentiu o gol, né? E aos 38 do primeiro tempo, uma falta que o Lucas Lima sofreu.
O William Farias, como eu estava dizendo, levou o segundo amarelo e foi expulso. Outro erro do juiz, pra mim nem falta foi. Alguns estão dizendo que foi falta, mas não para amarelo, pra mim nem falta foi. E fica claro que ele quis compensar a cagada que ele fez, né? E o Santos teve aí um fim de primeiro tempo e um segundo tempo inteirinho com um jogador a mais pra vencer o jogo. Só que não foi essa facilidade toda. Coritiba se fechou ali, até um certo ponto do segundo tempo encaixou bem a marcação. O Santos com dificuldades para entrar na área do Coritiba. Tentou, como eu falei, na base do abafa. E foi na empurrância, cara. Foi indo ali no abafa, jogando bola pra área. Teve cabeçada do Fute na trave. Fute que sempre entra muito bem. E no escanteio curto, já no segundo tempo, saiu o gol da vitória. No escanteio curto, bela jogada do Soteldo, que ele cruza pro Marcos Leonardo. De cabeça fazer o gol da vitória do Santos. Teve ainda um gol anulado. Muito mal anulado. O VAR traçou as linhas do Marcos Leonardo, que ia fazendo um golaço. Traçou a linha no cotovelo do Marcos Leonardo. Coisa que eu também não consegui entender, cara. Parece que esses caras não sabem qual é a regra do jogo, né? Isso que é mais bizarro. E após esse segundo gol, vitória do Santos. Santos muito bem ali no final, né? Na base do abafa, como eu falei, né? Mas conseguiu o gol, né? O que dá um alívio, né? Um respiro para o Santos. E os destaques individuais aí do jogo que eu queria falar. O Lucas Lima foi muito bem, principalmente no primeiro tempo ali. Se entendendo com o Marcos Leonardo. Teve várias tabelas dos dois, várias jogadas. Um procurando o outro. A evolução do Joaquim, como eu falei, né? Muito bem nas bolas aéreas. O Dodô, que pra mim tem sido destaque negativo. Eu já elogiei ele naquele período de 3 vitórias que teve, né, seguidas. O Dodô tava indo bem, mas deu uma queda ali considerável. Teve vários lances, vários momentos que o Dodô errou, passou da bola e o Joaquim ou o Basso fizeram a cobertura pra ele. E ele não tá muito bem não. Rincon muito bem no posicionamento, é incrível com a presença dele ali, né, já organiza o meio de campo, né? E o João Paulo muito bem quando foi exigido. E como eu falei, não quero dar muito destaque para a arbitragem, né? Falei bem rápido dos lances, né? Da arbitragem. Uma vitória essencial do Santos, crucial. Tinha que ganhar, cara. Tinha que ser de qualquer jeito. Na base do abafa, não importa. Tinha que vir essa vitória do Santos. O Santos que agora, deixa eu ver aqui a tabela, para informar direitinho, o Santos é o 16º, vai a 33 pontos. Chegou nos 33. O Goiás tem 31 abrindo a zona de rebaixamento. Vasco 30, Coritiba 20, América 19. Na próxima rodada é importantíssimo. O Santos joga fora contra o Corinthians. Só que tem um jogo muito importante também. O Goiás recebe o Vasco. Pelo que eu tava vendo aqui, poderia ser até importante, até melhor pra gente aqui, um empate nesse jogo Goiás e Vasco. Que aí ninguém se desgarra muito dali de baixo, entendeu? E o Santos tem um jogo decisivo aí contra o Corinthians fora. O Corinthians que também tá no bolo. Tem 36 pontos em 14º. E, cara, não tem o que falar. É mais uma final. Tem que ir lá e ganhar. O Corinthians também não tá jogando bem. E tem que ser na raça. Agora é tudo na raça. São 9 finais. Eram 10, né? Foi uma já. Como eu falei, é outro campeonato nessa reta final. Tem que esquecer a goleada que levou de 7-1. Reagiu muito bem e rápido, né? Era o que precisava. E agora pensar nessa sequência dificílima de 2 jogos fora, né? Corinthians e Flamengo fora. Só que como eu falei, os outros times também têm adversários difíceis e confrontos diretos. O Vasco tem 2 confrontos ali. E embaixo ele pega o Goiás e pega o Cuiabá, que tá um pouco acima, mas não tão distante, né? Arbitragem, como eu falei, ridícula. Espero que nos próximos jogos não tenhamos lances assim, né? Porque, como eu falei, pode complicar demais a campanha de um time e comprometer todo um trabalho, um ano inteiro de trabalho. Mas pode acontecer com todo mundo, porque, como eu tava falando, a arbitragem como um todo é patética, né, no Brasil. Um nível fraquíssimo.
E é isso, pessoal. Agora pensar no próximo jogo aí, domingo às 6h30 contra o Corinthians, né? Espero que com uma vitória, né? Analisando a tabela, um empate não seria tão ruim, mas não dá pra pensar mais assim, cara. Então, a gente tem que ganhar e dar uma respirada, porque são dois jogos muito difíceis fora, principalmente o Flamengo fora, né? Porque Santos e Corinthians é um clássico. Clássico a gente sabe que tudo se iguala, mas contra o Flamengo fora vai ser muito difícil, cara. O jogo vai ser no Mané Garrincha, né? Mas mesmo assim, depois o Santos recebe o Cuiabá, volta a jogar em casa, né? E depois o Goiás fora, né? É uma sequência bem complicada, mas tem que pensar jogo a jogo, né? E é isso aí, pessoal. Quem gostou, curta, comenta, compartilha aí. Valeu, falou, um abraço.